Charles. Muito boa tarde. Inicialmente, eu agradeço aos organizadores pelo convite para participar desse painel extremamente importante, interessante. Eu venho representando o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e trago para vocês, como o tema do painel também engloba, além da alimentação e nutrição, o desenvolvimento infantil. A minha intervenção vai nesse sentido de compartilhar com vocês o que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde tem feito nos últimos anos para promover essa temática do desenvolvimento infantil, e como muito bem nos mostrou o Dr. Horta, não é? São os 2 primeiros anos de vida, e imagino que esses 2 primeiros anos a gente compreenda desde o período da concepção, né, considerando o período gestacional, que é extremamente relevante também para todas essas pesquisas e evidências que o Dr. Horta trouxe para compartilhar conosco. Eu vou falar especificamente sobre este projeto que o CONAS desenvolve em parceria com o Centro de Excelência para o Desenvolvimento da Primeira Infância, da Universidade de Montreal, que é a produção da versão em língua portuguesa da enciclopédia sobre o desenvolvimento na primeira infância. Essa é uma ferramenta, uma enciclopédia online, que tem acesso livre e aberto, e eu peço para... Não peço nada, está aqui comigo para passar a próxima, desculpa, o próximo slide. Eu vou fazer uma rápida apresentação dos parceiros da enciclopédia, da versão em português da enciclopédia, e depois explico para vocês o que ela oferece, o que está disponível com acesso livre e aberto para qualquer profissional da área, ou familiar, ou pessoa interessada no desenvolvimento psicossocial da criança. Essa ferramenta ela foi idealizada pelo Centro de Excelência, que está situado na Universidade de Montreal, no Canadá, há mais ou menos 10 anos atrás, inicialmente para ser uma ferramenta de utilização dos canadenses. Portanto, os artigos científicos, as mensagens-chave, todos os textos de especialistas inicialmente disponíveis na enciclopédia estavam disponíveis em inglês e francês, nos 2 idiomas oficiais da província do Quebec. Com o passar do tempo, então, houve uma parceria firmada com o CONAS e também com o governo do Chile, na época em que a doutora Michelle Bachelet era presidente, para produzir a versão em espanhol dessa enciclopédia. O Centro de Excelência ele tem como missão disseminar os melhores conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento na primeira infância para aqueles que mais necessitam, planejadores e provedores de serviços, formuladores de políticas e famílias. Esse é o foco de trabalho desse centro, que é dirigido pelo professor Dr. Richard Tremblay. O CONAS, como Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, ele congrega, representa os 26 secretários estaduais e o secretário do Distrito Federal, e tem um mandato técnico e político, técnico de assessoria às secretarias estaduais de saúde. A parceria com o Centro de Excelência foi estabelecida em 2008, sobretudo para disponibilizar documentos científicos sobre a prevenção da violência a partir dos cuidados com a primeira infância e o desenvolvimento infantil. E os principais produtos dessa parceria incluem um DVD, que foi legendado para o português, As Origens da Agressão, um relatório que eu vou muito rapidamente apresentar para vocês, Prevenir a Violência a partir do aprendizado pela primeira infância, e a enciclopédia. E, mais recentemente, desde 2011, se somou a essa iniciativa a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, que é uma fundação brasileira com sede em São Paulo, uma fundação privada que tem trabalhado na área da geração e da disseminação de conhecimentos para o desenvolvimento integral da criança, com foco no período de 0 a 3 anos, e a Fundação desenvolve projetos sociais, publicações, cursos, simpósios, pesquisas, vídeos,
Programas de televisão, recentemente, imagino que em breve vá ao ar uma série de programas no canal Futura, que a Fundação Maria Cecília produziu, não é, junto com o canal Futura, avaliação de projetos. Houve, inclusive, nesta área de cursos, a Fundação foi parceira da Universidade de Harvard, do Center on Developing Child, né, do Centro da Criança em Desenvolvimento, liderado pelo professor Jacques Chankoff, para a formação de cerca de 50 gestores públicos do governo federal, de governos de estados, de grandes capitais, legisladores também, que fizeram, então, um curso de liderança executiva em desenvolvimento na primeira infância na Universidade de Harvard. Foi a primeira vez que o centro também teve a experiência de conduzir um curso para estrangeiros. Então, esse é um tema que, no Brasil, vem ganhando bastante projeção. Rapidamente, esse relatório que eu comentei para vocês é uma brochura que sintetiza as principais evidências científicas sobre a prevenção da violência, não é, pelo aprendizado na primeira infância. O PDF está disponível no site do CONAS. E o que, assim, de uma forma muito sintética, ele nos apresenta, não é? Que os primeiros anos constituem um período crítico para ensinar às crianças os fundamentos da sociabilidade. Na realidade, o período da vida em que nós mais somos agressivos são nos primeiros anos de vida, né? Se a gente observar exatamente um bebê, toda a cólera, né, os bebês mordem, enfim, tem um comportamento, né, extremamente agressivo. O que acontece é que o ser humano, com o passar do tempo, ele se socializa e ele aprende, não é, e internaliza as regras sociais e passa a ter, então, um comportamento mais ajustado socialmente, né? Então, as aptidões que estão associadas à diminuição das agressões, sobretudo as físicas, têm relação com o desenvolvimento de um apego seguro, que é uma das principais tarefas, digamos assim, do desenvolvimento, não é, que o bebê precisa construir um relacionamento seguro com o principal cuidador, que geralmente não são dos pais, ou alguém que mora junto, para as crianças que não estão institucionalizadas. O desenvolvimento da linguagem é extremamente importante, não é? Porque a criança, então, vai aprendendo uma maneira nova de exprimir as suas frustrações, já não precisa mais bater, morder, não é, para liberar das suas frustrações, ela já pode falar sobre o que ela sente. O brincar de lutar também, né, a ludicidade, isso também é uma tarefa importante nesses primeiros anos de vida, que permite a capacidade de autodomínio, de fingir, de se colocar no lugar do outro e de lutar, mas sem a intenção de machucar. E o desenvolvimento de habilidades sociais, como a cooperação, a solidariedade, a empatia, não é? Perceber o que o outro está sentindo, perceber os seus próprios sentimentos, a habilidade de negociação, dentre outras. E a importância, então, de ambientes estimulantes e protetores, tanto na família como na comunidade, nesse período da vida, nos primeiros anos de vida, é crítico para que a gente possa desenvolver ajudar as crianças a desenvolverem as aptidões que eu recém mencionei. Isso implica, então, programas e políticas de saúde, sobretudo de atenção primária à saúde, não é, com acompanhamento desde a gestação, seja na unidade básica de saúde, seja também a domicílio, como na estratégia de saúde da família é feito. A educação infantil, um atendimento de qualidade em creches e pré-escolas, e políticas sociais de apoio à família, sobretudo para aquelas famílias mais vulneráveis e que apresentam maiores fatores de risco ao desenvolvimento infantil, que nós sabemos que estão relacionados à baixa escolaridade materna, a gravidez na adolescência, quando há problemas de transtornos mentais na família, questões relacionadas à pobreza, à renda dessa família, enfim. Então, eu estimulo vocês a que leiam na íntegra esse relatório que está disponível no site do CONAS. Retomando, então, a apresentação da enciclopédia, né? Como eu já disse para vocês, ela está publicada na internet,
tem acesso livre e aberto para qualquer pessoa interessada e está em 4 idiomas, sendo que os idiomas originais são inglês e francês, e a versão em português está em desenvolvimento, que eu vou apresentar agora, e em espanhol também. Ela reúne o que ela oferece, né, artigos de pesquisadores, né, de renome internacional, sobre 48 temas relacionados ao desenvolvimento psicossocial da criança, da concepção aos 5 anos de vida. Existe um comitê editorial que seleciona, então, a partir de critérios acadêmicos, aqueles pesquisadores que mais produzem conhecimento, pesquisam e publicam sobre essas temáticas para escreverem artigos originais para a enciclopédia. Apresenta também mensagens-chave mais dirigidas para pais e profissionais, que são documentos de 4 laudas bastante sintéticos, ilustrados. E cada tema da enciclopédia ele é explorado sobre 3 perspectivas: a perspectiva do desenvolvimento infantil, dos serviços e das políticas, abordando 3 questões, né? Qual é a sua importância? Então, qual é a importância do tema, o que sabemos sobre o tema, ou seja, quais são as evidências, quais são os resultados das pesquisas e o que pode ser feito, quais são aqueles serviços e políticas que têm, a partir de avaliações, têm demonstrado maior efetividade. Então, o que é muito interessante nessa perspectiva é que a enciclopédia ela não é apenas um acesso ao conhecimento científico produzido, mas ela tenta fazer uma ponte entre a ciência, entre as evidências científicas e a prática e a gestão, ou seja, como implementar ou como desenvolver programas e políticas que estejam, de fato, baseados em evidências científicas. Ela oferece, então, diferentes produtos para públicos com necessidades distintas, não é os textos de especialistas, para profissionais, para pesquisadores acadêmicos. Há uma síntese sobre cada tema no início, e essa síntese, inclusive, tem algumas palavras, alguns conceitos grifados, que o leitor pode clicar nesse conceito e automaticamente já é remetido ao artigo do pesquisador que detalha mais aquela evidência, aquele conceito, e as mensagens-chave. E esses textos são também atualizados, periodicamente, revisados pelos próprios autores, tornando, então, assim, acessível as informações científicas mais recentes. Essa é uma imagem da página inicial da enciclopédia. No canto superior esquerdo, a pessoa que está consultando pode escolher, no caso, essa é a página, claro, em português, mas ela pode escolher se quer consultar em francês, inglês ou espanhol. Tem, logo abaixo, uma lista de temas. Clicando ali, aparecem todos os temas disponíveis. A versão em português, atualmente, já conta com 34 temas online, perfazendo um total de 308 textos de especialistas disponíveis sobre essas temáticas, todas essas temáticas. Eu procurei grifar em azul todos aqueles temas que são temas importantes e relevantes para os profissionais de saúde, e são muitíssimos, agressividade, aleitamento materno, apego, autismo, baixa renda e gravidez, choro, comportamento alimentar, cuidados na infância, educação e cuidados na primeira infância, estresse pré-natal e perinatal, habilidades parentais, a importância do desenvolvimento infantil, o desenvolvimento da linguagem e alfabetização, nutrição e gravidez, obesidade, prematuridade, prevenção de maus tratos na infância, abuso e negligência, programas de visita domiciliar, pré- e pós-natal, resiliência, síndrome alcoólica fetal, sono, tabagismo e gravidez, tecnologias de reprodução, temperamento, vacinação e violência social. Então, essa é a página dos temas. Essa página já está um pouco desatualizada, porque já são 34 ao todo. Por exemplo, selecionando o tema do aleitamento materno, aparece essa página. Inicialmente, então, aparece o texto da síntese,
que, como eu disse para vocês, responde às 3 perguntas: qual é a importância do tema, o que sabemos, o que pode ser feito, e depois nós podemos selecionar, segundo os especialistas, que apresenta uma relação de todos os artigos disponíveis com o título do artigo e o autor. Também pode ser selecionado direto aquele PDF bem à direita da tela que diz documentação completa. Baixando esse PDF, vai estar todo o material ali, a síntese sobre o tema, o sumário, a síntese e os respectivos artigos sobre o tema, com data de publicação. Bem, as mensagens-chave, em português nós já temos 22 disponíveis, são sobre essas temáticas também. E, por exemplo, aqui a capa de uma delas, né, de olho em aleitamento materno, mais do que um contato afetuoso. Esses documentos têm 4 páginas, têm ilustrações e apresentam, então, as evidências científicas de uma forma muito mais breve, muito mais sintética, para uma atualização rápida dos profissionais, especialmente para a família. Algumas estatísticas em relação à consulta da enciclopédia em 2011. Não é a versão em inglês em 2011, tinha 47 temas, 376 textos de especialistas, sendo que os autores vêm de 16 países diferentes e 35 mensagens-chave. Houve um total, não é, de quase 250 mil visitantes consultando a enciclopédia em 2011. A versão em língua portuguesa foi consultada por mais de 11.000, quase 11.700 pessoas, né? Um total de 785.070 páginas consultadas. E o que nos surpreendeu, de certa forma, e agradou também, é que a versão em português da enciclopédia foi visitada por pessoas de 37 países. Obviamente que mais de 80% dessas consultas são feitas com acesso no Brasil, né? Podemos subentender que por brasileiros, mas cerca de 10% por portugueses, mas mais 10% pipocam aí 35 pessoas que estão vivendo em 35 países. Algumas ações em curso e resultados, não é, da enciclopédia nesse ano: ampliação do acervo da versão em português, a sua utilização e a sua disseminação. Então, ao final de 2011, nós tínhamos 31 temas online. Atualmente, em julho, já são 34 temas. Nós temos a logomarca e um link de acesso à enciclopédia disponível no Portal da Saúde, do Ministério da Saúde, já há cerca de 2, 3 meses. Também no portal da OPS, da OPAS, no Brasil. Em portais de secretarias estaduais de saúde, mais de 5.000 marcadores de livros distribuídos, que é uma forma que nós utilizamos para disseminar a existência dessa ferramenta. Não é a enciclopédia apresentada em seminários nacionais e internacionais. Essa é digamos assim, a imagem do portal do Ministério da Saúde, o link, onde a enciclopédia é disseminada. Nós iniciamos o ano com a tradução de 14 novos temas para o português, para que a gente possa chegar, não é, aos 48 temas que existem hoje em inglês. Essa tradução já foi concluída e esses textos eles passam, depois de traduzidos, por uma revisão de acadêmicos especialistas brasileiros no tema, que leem o original em inglês, que leem a tradução e que fazem as adequações necessárias. Nós estamos também em processo de desenvolver um novo ícone dentro da enciclopédia em português, que vai se chamar Perspectivas Brasil, que é exatamente, então, um local onde vão ficar pendurados, digamos assim, os textos, artigos, sistematização de boas práticas de brasileiros, não é, de pesquisadores e mesmo de gestores brasileiros. Estamos iniciando o desenvolvimento desse ícone com 2 temas: apego e aleitamento materno, né? Os artigos, então, já foram encomendados para especialistas e pesquisadores brasileiros.
Bem, um investimento aí no ano de 2011 e 2012 de cerca de $140 mil para o desenvolvimento da enciclopédia em português, realizado pelo CONAS e pela Fundação Maria Cecília. A apresentação da enciclopédia para potenciais disseminadores e cofinanciadores, para gestores de alto nível do governo federal brasileiro, para uma fundação holandesa, Bernard van Leer, que tem apoiado internacionalmente o desenvolvimento da enciclopédia, o escritório regional do Unicef para a América Latina e Caribe. Este é o endereço eletrônico da versão em português da enciclopédia, né, www.enciclopédia-crianca, de criança sem o cedilha.com, e os domínios nos demais idiomas. Muito bem. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é a existência dessa ferramenta que, de fato, traz muitíssima informação de altíssimo nível, não é? Eu estou compartilhando uma mesa aqui com vários professores universitários e todos nós sabemos que no Brasil ainda as informações de ponta e as informações, as pesquisas de uma forma geral, elas estão disponíveis em base de dados, em bancos de dados, que muitas vezes são de acesso bastante limitado, não é, para as pessoas que estão numa pós-graduação ou estão vinculadas a uma instituição de educação superior. Então, a enciclopédia, de fato, um instrumento, uma ferramenta de democratização, não é, de disseminação dessa informação, não apenas das evidências produzidas no exterior, internacionalmente disponíveis em português, como também, a partir do desenvolvimento do Perspectivas Brasil, o que nos interessa, sobretudo, é também dar visibilidade, não apenas em português, mas os textos dos brasileiros estarão disponíveis também nos 4 idiomas da enciclopédia, para a produção científica que é produzida aqui no Brasil sobre o desenvolvimento psicossocial da criança, da concepção aos 5 anos. Muito obrigada.